Meu amigo vascaíno, a 777 Partners aprova o orçamento para o Vasco da Gama contratar atacante com status de titular. A gente vai atualizar também a situação dos meias aí que estão sendo divulgados aí no noticiário esportivo do Vasco da Gama e a coisa está esquentando. Por quê? O Vasco tem 7 dias para contratar e corre contra o tempo para poder fazer anúncios. Perfeito? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para ficar atento, porque a gente também vai falar da Copa do Brasil. Vamos falar aí sobre a situação do Campeonato Brasileiro e sobre o Carioca, porque agora já tem datas marcadas, né? E o Vasco aí com novidades na escalação para o jogo de domingo. E as datas que eu me refiro é com relação à Copa do Brasil e também a situação do Campeonato Brasileiro. Então, vamos que vamos, pessoal. Se inscreva no canal aí, dê aquela força para o nosso trabalho. Vamos começar aqui falando sobre o Campeonato Carioca, porque hoje o Vasco da Gama se reapresentou no CT Moacir Barbosa, confirmadas aí mudanças no time do Vasco. Teremos 2 mudanças aí. O Esforza entrando no lugar do Zé Gabriel, o João Vitor entrando no lugar do Matias Porras, o Paê recuperado vai assumir a titularidade, tudo ok aí com o Paê. E o seguinte, o nosso Rossi confirmadíssimo lá no ataque, pelo menos no coletivo de hoje, no lugar do DVD. Isso mesmo. O David aí que fez gol na última partida, mas o Rossi apareceu muito bem. O Vasco da Gama aí, que depende só de si para passar para as semifinais. Passando para as semifinais, o Vasco tem plenas condições de se sagrar campeão carioca, uma vez que jogou melhor os 3 clássicos contra Flamengo, Fluminense e Botafogo. E é o seguinte, né? O Vasco, para não depender do jogo do Botafogo, joga em São Januário, 18h30, no domingo, para poder finalizar aí a primeira parte do Campeonato Carioca. Certo? Tem que ganhar. Bom, o seguinte, falando aqui sobre a situação da Copa do Brasil, porque a CBF escalou aí o Rafael Klein para ser o árbitro contra o Água Santa, tá? Informação que sai agora e o jogo está confirmado para a próxima semana, tá? A princípio, no dia 6, um horário a ser definido, tá? Pode mudar, Laureano, para o dia 7 ou para o dia 5? Pode, por conta da grade de TV, mas está confirmado que será para a próxima semana. O seguinte, tá? O Campeonato Brasileiro, Vasco joga contra a equipe do Grêmio no dia 14 de abril. Agora a gente fala aqui sobre a situação envolvendo reforços. Por quê, meus amigos? Hoje, a 777 Partners aí deu o aval aí para o Vasco da Gama e o custo para a contratação do atacante foi liberado aí, o orçamento foi aprovado, certo? O Vasco estaria disposto a colocar 20 milhões de reais na mesa para trazer um novo atacante. Preço aí que o Vasco colocou para poder trazer o André Silva. O Alexandre Matos passou N nomes aí para 777, mas alguns nomes para 777 ficaram, outros nomes aí foram vetados pela empresa e o Alexandre Matos continua aí buscando aí os reforços. Agora, o atacante já está acertado. A gente tomou conhecimento aí sobre 2 situações. O Vasco mapeia o mercado dos estaduais. A situação do atacante Carlinho
pode acontecer no Vasco da Gama, jogador lá do Nova Iguaçu. Ele pode pintar aqui no Vasco da Gama. Perfeito? Jogador que teria condições de jogar somente o campeonato brasileiro, uma vez que já foi usado na Copa do Brasil, né? Ontem fez até um dos gols na goleada do Nova Iguaçu sobre o Itabuna por 8-0. Bom, o seguinte, situação do atacante Luciano, tá? A parte da tarde picotou muito no Morumbi essa situação do Luciano vir para o Vasco da Gama. O Alexandre Matos teria feito aí sondagem com o nome que agradou a 777 Partes. Então, comenta-se que o nome poderia ser do Luciano, tá? E a gente vai colocar aqui até com fonte, tá? Para vocês verem aí que o custo foi aprovado aí para essa negociação. Então, tá aqui, ó, com o custo aprovado pela 777, Vasco busca a contratação de um atacante com status de titular. A grande pergunta é a seguinte: dará tempo aí para o atacante chegar? Porque dia 8 fecha a janela, você precisa registrar no boletim informativo da CBF. Tendência é que o jogador seja um jogador brasileiro, tá? Que atue aqui no mercado doméstico, certo? Mesmo sendo estrangeiro, né? Mas que atue aqui no mercado brasileiro. Então, situação do Luciano tentando com muita força e lembrando, o Vasco corre e também tenta a contratação do Breno Lopes, tá? O André Cury, empresário do atleta, está fazendo de tudo para colocar mais um jogador aqui no Vasco da Gama, tá? O nome do Breno Lopes não está descartado, certo? Bom, e para finalizar aqui o vídeo, a gente fala sobre a situação aqui de meia. Porque o seguinte, surgiram duas situações, né? Com relação a meia. A gente já falou aqui do Naitan Nandez, tá? Que é um jogador que está lá no Cagliari, um puta de um jogador. O Alexandre Matos conseguiu mapear o mercado e achar esse jogador que está se desligando agora do futebol italiano e voltando aqui para a América do Sul, jogador que é ídolo no Boca, ídolo no Peñarol, jogador que tem passagens aí pela seleção uruguaia, tá? O Vasco está de olho aí na situação desse jogador. Jogador que não, se não der tempo para vir agora, o Vasco com certeza fará de tudo para poder trazê-lo na próxima janela. E a gente encerra o vídeo falando o seguinte, tá? O Vasco, eu falei ontem para vocês, tá? Informação que chegou aí na parte da tarde, o Vasco sondou sim a situação do Rojas, né? Jogador que estava lá no Corinthians, um jogador aí que também teve passagens aí pela seleção do país dele, né? O Matias Rojas podendo pintar aqui no Vasco da Gama, pedida salarial aí de cerca de R$600 mil que seria pedida, a mesma coisa que ele ganha lá no Corinthians. Então, o Vasco está correndo contra o tempo. Não tinha necessidade de nada disso, porque era só a 777 Partes liberar o Alexandre Matos para poder fazer as contratações, que o processo já estaria todo sacramentado. Agora a gente vai correr contra o tempo aí, para a gente anunciar. Agora, meia e atacante são jogadores pesados que estão chegando aqui no Vasco da Gama. Vasco, segundo informação do Atenção Vascaínos, inclusive acertou com o atacante, tá? Aguardemos. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!